Fala dramáticos e dramáticas, porque agora vocês têm um nome. Dramáticos e dramáticas que mandaram pra gente. Amei. Não é incrível? Amei. Bem-vindos ao podcast Drama Diário. Hoje nosso assunto... Aqui, gente, o nome do nosso episódio é Entre Comidas. Esse nome maravilhoso que a Paola conseguiu pra gente. Porque a gente tá com umas 3 histórias. Eram 2, virou 3. E eu tava, Paola, mas como que a gente conecta essas histórias? É o antigo episódio de convivência, só que a gente falou convivência é pouco. Convivência, não sei. E aí a Paola pouco. veio com esse nome bonito, poético, que vocês vão descobrir um pouquinho melhor o porquê dele no final do episódio. Vocês vão entender. Entre comidas. Tanta coisa pode estar nessas comidas. Relacionado, exato. Né? Coisas dentro da cozinha, coisas dentro do quarto. A É, gente pode tem um comer pouco de coisas o tudo. tempo inteiro, em todos os lugares. E problemas vão... Vamos A gente surgindo. tirando leite de pedra pra Exato. explicar nosso tema. Mas... Gente, é autoexplicativo. Vocês vão entender, vocês vão escutar, vocês vão falar, entendemos. Pra meio entendedor, não. Não, Pra bom entendedor, meia palavra basta. E aí, gente, é o seguinte, se você é novo aqui, nós lemos histórias do Reddit, histórias de ouvintes e também falamos aqui nossas histórias pessoais, tá? A gente cria debates, a gente abre diálogos e nosso podcast está aqui para isso. Nesse episódio, a gente vai contar as histórias ali que a gente vai debater sobre os limites de um relacionamento, a convivência, as dificuldades e tudo isso. E talvez, como às vezes pequenas coisas podem revelar coisas muito maiores por trás. Forte, tá? Fortíssimo, porque as histórias são essas. Então, meu Exato. nome é Paola, gente. Eu sou a Bia. Nós somos primas, pra quem não sabe. Vai ter gente nova chegando aí. Exato, nós somos primas. Nós não sabemos a história que a outra vai contar, tá? A gente só sabe o título. O título, a gente conversa mais ou menos o tema pra gente alinhar o episódio. Exato. Sentido, mas... É isso, então a gente vai descobrir juntas. Inclusive, a terceira história deste episódio, eu e Bia vamos descobrir juntas ao mesmo tempo, porque a gente não leu, a gente só pegou pelo título. Então a gente vai descobrir com vocês, bonitinho, como que vai ser esse episódio. Bora pra primeira história? Bora? O episódio nem começou, já estou desnorteada. É sobre isso, Imagina gente. depois das histórias. Vamos, Essa história eu tô vamos muito botar animada. na cara, vamos. Bora que eu tô muito animada pra essa história. Bora. Sou acusona por pedir divórcio porque meu marido fecha as jarras a vácuo com muita força. Gente, jarras a vácuo, vocês sabem qual que são, né? Tipo assim, de palmito, aquelas jarras assim. Pensa que isso aqui é nos Estados Unidos, então eles usam muito jarras. Não, mas assim, eu não sei o contexto todo, mas só pelo título é muito engraçado, né? Imagina, por que você Exato. tá se divorciando do seu marido? Porque ele fecha as tampas muito Com fortes. força. Então, Vamos mas ver? algo me diz que não é só isso, tem algo... Será? Será que ela também é meio problemática? Não sabemos. Vamos descobrir. Ele apertar demais as tampas dos potes sempre foi um problema desde a época que ele só me visitava, quando ainda estávamos namorando. Primeiro, era só umas coisas que ele usava, então só o que ele usava ele tampava muito forte. Com o tempo, passou a ser todo maldito pote de vidro com tampa de metal. Todos. Ele apertava tanto que eu não conseguia abrir sem ajuda. Sempre precisava chamar ele. Não era o fim do mundo quando ele estava em casa, mas quando eu estava sozinha, era muito irritante. Mais vezes do que eu consigo contar, eu abria um pote novo de alguma coisa só porque não conseguia abrir o outro. Então eu era obrigada a abrir um novo, porque eu não abria o que já tinha aberto. Isso tem sido um ciclo repetitivo nos últimos 5 anos. A coisa ia escalando até eu ter um colapso, gritar, surtar, ficar frustrada, parecendo uma maluca, porque no fim é só uma tampa, segundo ele. Aí melhorava por um tempo e depois voltava devagarinho. E assim ia ficando cada vez pior até eu surtar de novo. Então era um ciclo sem fim. Às vezes eu me sentia literalmente insana por estar tão abalada por conta de uma tampa de um pote, mas era todos os dias. No começo, ele dizia que fazia isso para, entre aspas, conservar melhor os alimentos. Depois de muitas discussões, eu insisti que não acreditava que isso mantivesse nada fresco e que, mesmo que ajudasse,
Não me importava em nada. Eu preferia que estragasse do que não conseguir comer a minha comida quando eu quisesse comer. Que adianta? Ela tá fresca se eu não consigo acessar a comida. Eu substituiria o que estragasse. Eu pagaria do meu bolso. E aí ele passou a dizer que era apenas um hábito dele. É aqui que a história dá uma guinada dramática. Cerca de um mês atrás, meu marido teve uma emergência familiar e precisou viajar para o outro estado por 10 dias. No primeiro dia sem ele, fui pegar um pote e adivinhe? Claro, eu não consegui abrir. Fiquei irritada e estava prestes a ir no mercado comprar outro, quando meu vizinho me cumprimentou e disse para avisar se eu precisasse de algo enquanto meu marido estivesse fora. Nesta hora eu pensei, vou pedir a ajuda dele. Eu pedi para ele esperar e fui logo correndo pegar um pote. Ele abriu. No dia seguinte, vi ele de novo e pedi ajuda para outro pote. Ele se ofereceu para abrir todos de uma vez. Aceitei. Ele entrou na minha casa, foi até a geladeira e foi abrindo todos, menos 2, que nem ele mesmo conseguiu abrir. Agradeci muito e disse que ia fazer todos os cookies favoritos dele para ele depois daquela semana. Ele riu e disse que não era nada. Pensa, eu tô criando toda uma fanfic na minha cabeça aqui já, Paola. Eu sei. Não, o cara, se ele começou a fechar jarras muito fortes pra ela depender dele e ele ser o salvador, ele não pensou que outro cara poderia, ou outra pessoa poderia abrir as jarras. E nesse caso ele se tornaria obsoleto, se fosse a questão das jarras em si. Bom, será? Ai, não sei. Tô Não sei te pensando. dizer. Mas aqui, ó. Ele riu e disse que não era nada. E depois de confirmar que eu não ficaria chateada se os 2 potes restantes fossem destruídos no processo, ele levou para a garagem dele para ele tentar abrir de outra forma. Ele teve que levar os potes para a garagem dele. Ele comentou que já tinha me ouvido gritar sobre tampas apertadas algumas vezes ao longo dos anos e ficava na dúvida se eu era apenas uma maluca ou se meu marido realmente apertava tanto assim os potes. Aí ele me olhou e disse, abre aspas, você sabe que isso é intencional, né? É todo pote e tenho certeza que ele não usa a pasta de pimenta, o purê de manga, nem outras coisas gourmet que claramente são suas. Fecha aspas. Aí ele levou os 2 potes que ele nem conseguiu abrir e completou, abre aspas. Eu não sei por que ele faz isso, mas eu tenho certeza que não é um acidente. Fecha aspas. Ó, o vizinho também aproveitou. Ó, isso aqui, ó. Drop the bomb. Soltou a bomba e vazou, assim, ó. Eu abri as tampas. Sobrou 2 que ele não conseguiu abrir. Depois que ele foi embora, tranquei a porta, me sentei no chão da cozinha e chorei. Depois comecei a suar e fiquei tonta. Vomitei no lixo. Meu peito doía muito. Cheguei a pensar que eu podia estar tendo um ataque cardíaco. Pensei em chamar a ambulância, mas voltei a me sentar no chão sozinha. Foi quando tudo me caiu na cabeça. Ele talvez fizesse de propósito. Mais tarde, o meu vizinho voltou com um dos potes, o de calda quente, aberto, e se desculpou por não ter conseguido salvar os de figos, que ele quebrou tentando abrir. Também se desculpou por ter dito tudo aquilo sobre meu marido fazer de propósito. Eu disse que estava tudo bem. Ele achou que tinha passado dos limites. Não consegui dormir naquela noite. Rolei de um lado para o outro. Liguei no trabalho e avisei que eu não iria. Às 10 da manhã, percebi que não dava mais. Não dava para eu continuar casada. Marquei uma consulta com um advogado para o dia seguinte. Literalmente, não havia nenhum outro problema. Sem traições, sem abuso. Tínhamos uma vida sexual boa, bons empregos, uma casa legal, nenhuma dificuldade financeira. Ele ficou totalmente em choque quando voltou de viagem e eu disse que eu queria divórcio. Ele ainda não admite que aperta as tampas de propósito. Sugeriu terapia de casal. Eu recusei. Não adianta, eu simplesmente não consigo superar essas malditas tampas de pote. E ainda me sinto um pouco maluca por conta disso. Não faço ideia do porquê que ele fazia tudo isso. Ele nunca me deu um motivo, nunca admitiu que era de propósito. Mas veja bem, a pasta de pimenta fica no fundo da geladeira. Eu só uso quando faço comida indiana. Fica atrás de outras coisas e ele nunca usou, nunca precisou tocar na pasta de pimenta. E não dá para usar sem cozinhar. Aquilo não poderia ter sido um acidente. Não dá. Talvez ele tenha usado o purê de manga no pão ou no mingau,
Mas a pasta de pimenta não tem como. E é nisso que a minha vida se resumiu. Estou me divorciando porque a tampa da minha pasta de pimenta está apertada demais. Se fosse todo o pote menos aquele, talvez eu até tentasse. Talvez ainda existisse uma dúvida. Talvez eu pudesse seguir em frente, mas eu não consigo superar a maldita pasta de pimenta. A maioria dos nossos amigos e familiares acha que eu estou ficando louca, ou que eu sou uma grande babaca. E aí, o que você acha? Meu Deus. Tá. Nossa, esse é. Eu falei, são muitas reviravoltas. Tem uma suspeita aqui. Ela fala que eles não tinham nenhum problema além das tampas. Uhum, Não sei. não Não, confio. não parece isso. Não parece isso, porque na hora que o vizinho cogita a possibilidade de ele estar fazendo de propósito, na hora ela fala, calma, é isso. E o que ela tem depois, que parece uma crise de pânico, ou enfim, uma Exato. angústia muito forte ali, que ela passa mal, inclusive fisicamente, é quase que assim, ela caindo a ficha dela. Só que será que caiu a ficha dela só da tampa? Ou caiu a ficha dela sobre uma dinâmica de relação? Caiu a ficha dela sobre algo que o marido estava tentando impor nela? Ou então que esse inferno que ele vem causando na vida por 5 anos é proposital? E qual que é o prazer dele em vê-la irritada o tempo inteiro? Por quê? Uhum. Mas não sei. Ela fala, ai, minha vida se reduziu a só uma tampa de pimenta. Não Não parece é. que é só a tampa de pimenta. E às vezes, se esse comportamento foi difícil de nomear, quantos outros controles e manipulações será que ele não pode ir fazendo para que Uhum. isso tenha sido algo. Cara, o vizinho fala isso e no dia seguinte, o cara nem voltou de viagem, eles nem conversaram. Ela tem certeza que ela quer o divórcio. Exato. E ela tá muito decidida. A gente pode falar que a tampa foi uma forma de manipulação dele, tá? Uma Uhum. forma de criar uma dependência dela a ele, muito superficial, mas que ao mesmo tempo é diária. Porque você come todos os dias. E se você come as coisas, eles, pelo jeito, eles usam muito pote. Então, por exemplo, estão nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem muito isso de pote, gente. Bom, eles usam pote o dia inteiro, O dia aparentemente. inteiro, São 15 mil porra. potes. Então, assim, se é uma coisa que ela tem que usar diariamente, ela precisa comer tudo diariamente. E se ela usa a porra do pote diariamente, você cria uma dependência dele. Ela só vai conseguir se ele ajudar. Cria também um poder dele sobre ela. Mas eu digo ainda mais disso, não vou nem pensar nessa parte da manipulação. Eu acho que rola uma falta de respeito do pedido dela. Ele não acata pelo pedido dela. Ela pediu. São 5 anos. Tem 5 anos que ela tá passando isso. Então, se há 5 anos eu falo pro meu marido, ou por favor, para de fechar. E Ou ele só tá fecha as suas. há 5 anos Fazendo a insistindo no mesma mesmo coisa. comportamento, mesmo sabendo o incômodo dela. Exato. Então, tipo, rola também um negócio de, tipo, falta de respeito pelo pedido dela. Pela coisa que ela já comunicou ele. Não é que ela escondeu, ela comunica com ele diariamente. Se o vizinho escutava ela gritar por conta das porra das tampas de Imagina como jarra, devia ser isso. imagina o quão inferno devia estar. Ela chegou num limite que, tipo, não é mais sobre a tampa, entendeu? Sim. É sobre a dinâmica do casal. É tipo, tem alguma coisa errada aqui. Você está ou me manipulando pra virar dependente sua, ou você tá literalmente ignorando os meus Os desejos nesse pedidos. relacionamento. Então, a nossa teoria é que ele tá tampando muito forte pra que ela fique dependente dele. Uhum. E olha só, e bem no momento em que ele se ausenta, ela precisa abrir as tampas e ele não tá lá. De repente, chega o vizinho e abre as tampas, o que inclusive, assim, ele é simbólico e de muitas situações, assim, de Uhum. tipo, ele não contou com isso, porque ele criou uma situação pra estar dependente, só que ele não lembrou que ele não é a única Único. pessoa do mundo. Não é o único homem do mundo. Não é o único abridor de potes do de mundo. potes, exato. E aí, no momento em que o vizinho abre o pote pra ela, abre todos, inclusive, e fala aquilo, também fiquei pensando, será que é só sobre a tampa? Ou será que há quanto tempo ele não tá manipulando ela? Há quanto tempo será que ela também não comprou a narrativa de que ela precisava dele? Exato. E aí, no momento em que ele se ausenta e outra pessoa faz esse papel, será que além da tampa, não caiu a ficha dela também de eu não preciso dele? Exato. Será que também não foi essa a realização que ela teve? Ele tá me certeza. manipulando e eu não preciso dele. Eu posso resolver isso de uma outra forma. E pelo contrário, ele só tá me prejudicando a vida. Uhum. E novamente, se ele faz isso com a tampa, que outras coisas ele também não pode estar fazendo? Não que as tampas não sejam suficientes, até porque isso Deu pra ver que por pra ela é muito muito. tempo é. Mas o que ela percebeu do comportamento dele nisso? E o que ela percebeu na ausência dele também? Porque no momento em que ele se ausenta, algo cai. E ela fala, quero sair fora, sem nem conversar com o cara. Exato. Não sei, pra mim ela percebeu alguma coisa. Até mesmo quando ela passa mal, ela percebeu algo muito perturbador.
Exato. É quase uma percepção, assim, dilacerante. Sabe quando aquela coisa de você não conseguir engolir uma coisa? Você sente mal-estar? O dela foi literalmente físico. Ela percebeu algo ali. E ela falou, eu não quero mais isso pra mim. Esse vizinho veio num bom momento, assim. No momento que eu tava lendo, eu falei, mano, vai ter romance aqui. Eu queria uma fanfic já. Eu falei assim, bom, então... Eu também. Eu falei, é agora, o fanfic. É louco. Falei, é isso, a gente ama uma fanfic. Mas assim, não me pareceu que ele foi numa intenção disso. Eu acho que ele cumprimentou ela na hora que ele viu que ela pediu ajuda e ele já tinha escutado ela várias vezes, ele pensou, mano, eu vou ajudar essa menina. E aí ele falou, não, eu vou abrir todas as suas coisas, porque eu escuto você gritando sobre isso. E aí ele tem duas que ele não consegue abrir, ele tem que levar pra garagem dele pra usar as ferramentas pra abrir, gente. Em que nível precisa estar de força essa porra pra não conseguir abrir? Pra quê? E tipo, de vez em quando ele fecha algo sem querer, pôs muita Exato. força, só que agora tudo, o tempo inteiro, Exato. até o que ele não usa, mas eu acho que esse foi o pulo do gato. Talvez ela tava se convencendo e caindo na narrativa dele de que é sem querer, de que não, é pra preservar. E tem Exato. coisas, parece que a gente não quer acreditar, então a gente, tá bom. Tá bom, Mas beleza. quando ela viu uma coisa que o cara pontuou lá, que ele não usava, talvez esse tenha sido o que ela precisava pra falar, ok. Tem Então, B.O. ele tá mentindo pra mim há 5 anos. Há 5 anos, ele mente pra mim e ele tá só querendo me manipular. Uhum. Que porra. E a gente não sabe qual proporção, e aparentemente foi bem grande, as tampas levaram na vida desse casal. Porque Com aparentemente certeza. vai ter brigas constantes, virou um inferno a vida Exato. deles por causa dessas porras dessas tampas. Exato. E, tipo, é uma coisa constante porque toda hora você precisa comer. Então, eu não julgo ela. Parece muito absurdo, mas eu vou ser bem sincera. Se fosse só pela tampa, 5 anos eu pedindo a porra e o cara não 5 faz, anos. vai se fuder. 5 anos. Ela precisou que outra pessoa pontuasse pra ela. Algo está estranho. E eu acho que até por ela ter, assim, caído essa ficha tão rápido, talvez porque ela já deve ter pensado várias vezes, será que é de propósito? Ah, não. Deve ter sido um Ele nunca faria pensamento isso. que já circulou a cabeça dela, mas ela não queria acreditar. Só quando vem de fora, de uma testemunha, alguém que viu os potes, que abriu pra ela e fala isso, ela fala, então não era da minha cabeça, ele... E até o fato que ela fala, tô ficando louca. Parece, não sei, parece muito aqueles sintomas de alguém que tá mexendo com a cabeça da outra também. Uhum. Então, assim, não acho que você é uma babaca. Não Na acho. realidade, faria igual. Faria igual. Eu ia falar, meu filho. E se você não chegasse e quebrasse as porras do negócio? Eu chegasse de carro, chegasse Olha, de carro e ia jogar. eu simplesmente pararia de usar pote, provavelmente. Começaria a usar saco, Tupperware, qualquer outra coisa que... E, bom, aí você não tem que fechar forte mais. Ah, eu pulava fora. Ele ia arranjar outra coisa. Vai fechar forte. Bom, aí realmente... bom. Eu tenho certeza que ele ia arranjar outra coisa. Mas aí ele ia ser desmascarado também, né? Ah, sim. Eu teria vazado. Eu teria pulado fora. Ele ia ser recebido com potes voando, velho. Eu ia falar, eu não posso saber essa merda, então ele vai ser tirar o alvo. Fiquei perguntando também, vamos supor que essa teoria está certa, ele realmente é um puta controlador, que tá fazendo isso. E quando ele descobrir que o vizinho que abriu todos os potes? E de repente ela quer divórcio. Ele vai pensar que, Ele vai que nem pensar, todo mundo pensou. A gente já tá. Não, mas eu já estou torcendo que ela fique com o eu tô desenho. torcendo também. Infelizmente, ela deletou a conta dela. Então a Ai. publicação foi pro saco junto. Tô até preocupada Eu por isso. consegui a coisa porque eu tinha em outro lugar e porque viralizou muito na época que ela publicou. Então, inclusive, o BuzzFeed publicou essa publicação. Sim, o BuzzFeed fez um negócio focado nela. Porque o pessoal ficou tão extasiado com a situação, porque a galera ficou, cara, eu tô concordando com a mulher pra se divorciar por conta de uma jarra. É que parece absurdo. Exato. Ai, é Na hora que você vê o esquisito. contexto, tem alguma coisa errada. E sabe o que pra mim fala mais do que a tampa, mais do que o marido? A reação dela. A reação que ela tem depois que o vizinho fala isso, dela passar mal, Chorar, ficar muito mal. não ir no trabalho, é porque alguma coisa ali, ó, bateu. E ele deve ter escutado ela chorar, porque ele Deve. pediu desculpa no dia Ele pediu seguinte. desculpa. Ele deve ter pensado, puta, eu acho que eu passei dos limites, porque ela teve uma crise. Ele é tão... Bom, aparentemente essas paredes são coladinhas, né? Que você ouve tudo na casa do outro. Tipo assim, a gente é a antiga proprietária do E a outro antiga estúdio. vizinha, né? Lembra? É. Que era toda hora. Antes fosse só assim, era... Nossa, tá... E quando ela fazia carinho na parede? Eu não Ela conseguia ficava entender. assim, ó. Às vezes era só um carinho, assim. Acho que ela não queria ser rude ou ser tão assim. É só tipo, gente, vocês não estão percebendo essas carinhas A minha teoria é que ela colocava um copo e ficava pra escutar. E ela tá escutando a gente falando um monte de barbaridade. Ah, bom, deve ter desistido, né? E foi dormir. Pois é. E agora eu quero saber a sua história. Bom, peraí.
A minha história nesse episódio Entre Comidas, ela também, assim, tem... Bom, vamos pra ela? Vamos, tô ansiosa Vamos, para estão saber. preparados? Estou exagerando por me recusar a cozinhar depois que meu namorado tentou criticar minha comida usando uma apresentação de PowerPoint? Não, não está. Acabou o vídeo. Tchau! On the road, dum, dum. O meu é... Dum. De onde que vem o humor dum dum? Porque na minha cabeça só veio... Ah, mano, é aquele. Nossa, Bia, juro por Deus. A gente precisa fazer um intensivão de internet. Então, isso aconteceu há alguns dias e ainda estou tentando processar tudo. Para contextualizar, eu, mulher de 28 anos, estou com meu namorado, homem de 30, há cerca de 2 anos. Nós moramos juntos e eu sempre fiz a maior parte da comida porque eu realmente gosto de cozinhar. E ele alega que não consegue nem ferver água sem disparar o alarme de incêndio. Sabe o que eu chamo isso? Preguiça masculina. Pra eu ser bem gentil, pra não ser cancelada de novo. Não que eu tenha Qual ligado que é o de nome ser daquele termo em cancelada. inglês que é weaponized incompetence, sabe? Sei, mas eu não sei em português como que dá pra colocar isso. É tipo assim, gente, não jogue a sua incapacidade de ser competente pra cima da gente por tipo, "Ai, eu não sei ferver uma água. Vá. Na outra noite, preparei uma das nossas refeições favoritas, e enquanto estávamos comendo, ele fez um sorriso estranho. Então ele disse: Sabe, eu estive tomando algumas notas e eu ri, achando que ele estava brincando. Mas então ele complementou: Não, é sério, eu fiz até uma apresentação Não. no PowerPoint. Hum. Eu ainda achava que era uma piada, até ele se levantar, conectar o laptop na TV e abrir um PowerPoint intitulado Melhorando nossa experiência gastronômica em casa. Não. Ele pegou o laptop, conectou na TV. Pra ela ver grande, claro, né? Assim, tem uma experiência cinematográfica. Claro, como ele é gentil, É, gentil. experiência cinematográfica completa, né? Eu fiquei em choque enquanto ele passava slide por slide criticando meu prato. Slide número 1, muito alho. Slide número 2, consistência da massa. Slide número 3, mais sal, menos atitude. Quê? Mano, O pior foi o slide 8, que era apenas uma foto do Gordon Ramsay, o cara do Pesadelo na Cozinha, aham. escrito assim: o que ele pensaria? Mano, Eu fiquei sem palavras. Disse a ele que se ele tinha tantas opiniões detalhadas, deveria cozinhar ele mesmo. com certeza. Ele tentou voltar atrás, dizendo que era tudo uma grande brincadeira. E que ele estava apenas tentando me ajudar. Ah, nossa, quem pediu? Mas eu não achei nada engraçado. Desde então eu não cozinhei mais e agora ele está vivendo de cereal e comida de delivery. Ele está emburrado, dizendo que eu estou exagerando e estragando a brincadeira. Ai, ó, cry. Então, Reddit, sou eu a babaca por me recusar a cozinhar depois que meu namorado me apresentou um PowerPoint criticando a minha comida? Não. Não. O que faltou. Nossa, eu ia falar uma coisa horrível. Tomates verdes fritos. Tá bom? Entre comidas. Mano, ele tem uma namorada, não uma cozinheira pessoal. Ele tá tratando ela como uma cozinheira. Uma cozinheira pessoal, como se a obrigação dela fosse essa, a ponto dele criticar, falar tudo que ela tem que melhorar, mas em nenhum momento cogitar a possibilidade dele fazer a própria comida. Exato. Se você acha que tá muito sem sal, por que você não faz a sua com mais sal? E outra, vai lá, tá tão ruim pra você? Contrate uma cozinheira, bonito. Faça a própria comida, se vira. Se ele não Pede quer delivery, fazer, que se foda. gaste a porra do seu dinheiro e contrate uma cozinheira. Vai lá. Agora, o que ele podia fazer é tipo, olha, ele podia dar toques muito sutil. Porque assim, óbvio, gente, às vezes a gente põe muito sal, às vezes a gente põe pouco, às vezes a gente Normal. erra algum ponto. Tipo assim, e dá pra falar, dar um feedback de forma educada, gente. Agora, fazer um PowerPoint, tipo, e falar, "Ai, eu estava tomando. Primeiro, ele começou a comer e começou com uma risadinha. Ó, ó, na risadinha. Eu já ia falar, tá rindo do quê, filho da puta? Tá rindo do quê? Porra. Assim, se tivesse muito ruim, eu ia rir da minha própria comida. Eu ia comer e falar, puta merda. Gente, quem não sabe, provavelmente vocês não sabem porque vocês estão me conhecendo agora. Eu sou muito ruim na cozinha.
Tipo assim, eu tenho vídeos de eu tentando fazer uma massa, eu perdi metade da massa, mas eu tentei, tá? Eu realmente Chegou o pai da Gabi, o pai da Gabi chegou lá, eu tava tentando fazer a massa, ele olhou pra minha massa e ele falou, isso aqui está horroroso, joga tudo O no que que lixo. você tá fazendo? Exato. Então, mas assim, esse cara não tá fazendo porra nenhuma. Não. Ele não tá tentando, ele não tá se esforçando, ele tá criticando, ele tá pontuando. É assim, bonitinha, tá ruim, hein? E outra, qual que é a obrigação dela em fazer toda essa comida e ainda do jeito que ele quer? Porque realmente, a pessoa cozinha, você pode dar um toque, nossa, às vezes, sei lá, pôs muito alho, muita pimenta, uma coisa assim. Mas Uhum. também se a pessoa quiser encher a mão de pimenta, porque ela gosta disso, os incomodados que se virem e façam outra coisa. Exato, Né? exato. E nesse caso, ele nem tentou fazer outra comida. E o que é isso? Mais sal, menos atitude? Que porra é O essa? que isso significa? E o cara do pesadelo na cozinha? O cara vai na cozinha, gente, mas ela não O é que Masterchef. Ela o que não ele é. diria? Bonito. Foda-se o que ele diria. Eu acho que ele diria pra você levantar do sofá e fazer uma comida você mesmo, seu filho. É. Na próxima você coloca a minha figurinha assim. O que a Paula diria? Tanto ele quanto o cara que apertava muito as tampas, parece que assim, eles fazem coisa, eles vão fora do caminho deles pra dificultar, piorar Exato. ou estressar essas Todas as mulheres que eles estão junto. Pra quê? Tipo, eu quero causar um transtorno, eu quero dificultar a vida dela. Como que eu posso fazer isso? Ah, acho que eu vou fazer. Mano, eu acho que eles odeiam ela. Mas nenhum deles pensou em, sei lá, ajudar, ser prestativo, ser útil. Não. Não. Vou causar problema. Fazer um porco. Gente, Fazer um a PowerPoint. pachorra. Gente, a Não, pachorra. e em que mundo ele achou que esse PowerPoint seria minimamente bem recebido? Posso trazer uma ideia? Mulheres, por que a gente não faz o PowerPoint toda vez que os homens não sabem comer alguém? Que inclusive dá um gancho pra próxima. Mas eu quero dizer assim, e se isso virar moda? Vamos ser sem noção que nem homem? Vamos começar a falar coisas que você tá fazendo errado. Nossa, imagina. Não, assim, eu acho que essa história do PowerPoint, ela já é problemática, porque independente de qualquer coisa, imagina se Exato. todo casal, todos os Fizesse problemas isso. que eles tiverem, ou palpites, ou enfim, eu vou resolver no PowerPoint. Aí você chega na sua casa e tem alguém falando como você pode melhorar isso, como não sei o que, não sei o que lá. Oi? Então agora a gente resolve nossos problemas numa Com exposição PowerPoint. de PowerPoint, onde você... Quê? Você já viu um cara ficar muito ofendido porque você falou que ele não sabe lavar louça? Mas eu consigo imaginar algumas coisas que pegariam bem neles. Inclusive, se é algo que talvez que eles já façam e elas reclamando que eles não fazem bem o suficiente e dando dicas de como eles poderiam melhorar. Tá, Como eu ele acho tá que fazendo. Então, talvez sim, mas eu acho muito. Mano, eu acho que não vai ferir tanto. Eu acho que pega mais na gente, na mulher. Porque a gente foi ensinada a ser assim. A gente tem que ser perfeita, a gente tem que ser boa nas coisas, a gente tem que não sei o quê. Criam expectativa em cima da gente. E o homem é tipo assim, porra. Eu acho que sexualmente eles são mais assim. Se você chegar pro cara e falar No financeiro, no no financeiro, sexual. Mas no imagina se ela no fosse trabalho. então. Exato. Como agir Começar- dentro de um ambiente de trabalho. Ele vai ficar Exato. Se puto. ela começasse, sei lá, a ridicularizar ele da forma como ele se comporta, ou ela começasse a, enfim, ir por esse ângulo, será que também não ia pegar Exato. nele? Com certeza. São coisas que mexem com a masculinidade dele. É isso que Exato. é onde eu queria chegar. E a gente é madura a ponto de não fazer um negócio desse. Exato. Mas o que a gente tá falando é, e se fosse ao contrário? Exato, não façam isso, mas hipoteticamente, É. se a gente pensar, caso isso acontecesse, como será que seria a recepção e a reação? Exato. Exato. Na realidade é um pouco preocupante, tá? Qual poderia ser a reação. Dependendo do cara. Exato. Tomem cuidado, gente. Não vamos... É mais fácil ir embora. Exato, é mais. Na dúvida, E aí, já fazendo gancho em relação a isso, vamos fazer críticas. Tem aqui nossa terceira história, que vai ser uma novidade pra mim também. Estou lendo em primeira mão com vocês. Mas que o nosso título é: Fui cuzona por admitir na frente de todos os amigos do meu marido que nunca tive um orgasmo. Ai, nossa, eu vou ser cancelada de novo no TikTok. Quer dizer, eu tenho haters homens, os homens vão se juntar novamente. Vamos lá. Recentemente, foi a festa de aniversário de um amigo do meu marido. Foi uma grande comemoração, com todos os amigos dele e suas esposas, sem crianças algum. Uma amiga estava irritada com o marido e brincou, abre aspas, homens, se eles não nos fizessem chegar lá, por que a gente continuaria com eles? Fecha aspas. E riu. Eu dei uma risadinha desconfortável, mas acho que fiquei com uma expressão estranha. Ela percebeu e perguntou o que estava acontecendo, apontando que eu tinha feito uma cara estranha. E eu respondi, abre aspas, é que eu nunca tive um orgasmo antes. Então acho que não consegui me identificar com a piada. Fecha aspas. Meu. Quase uma dúzia de pessoas olhou pra mim na hora. Ficou um climão absurdo.
Até que ela, meio que sem jeito, perguntou: Tá tudo bem aí embaixo? E eu respondi: Tá sim, só nunca. Meu Deus. E eu respondi: Tá sim, só nunca tive alguém que tentasse, eu acho. Nos 10 minutos seguintes, todos os amigos do meu marido se revezaram, insultando ele de várias formas. Muitas mulheres comentaram que jamais casariam com alguém que não fizesse o serviço direito. Meu marido quis ir embora da festa mais cedo. Quando chegamos em casa, ele me deu uma bronca, dizendo que eu humilhei ele. Eu apontei que ela perguntou e que eu tenho uma tendência de ser muito honesta e nem percebi que... Gente, eu vou ter que reler. Ai, que errado. Eu apontei que ela perguntou e que eu tenho... Ela perguntou e eu respondi, cacete. Que tu não tá entendendo? culpa é minha A que culpa você é não me minha que eu sou honesta agora. Meu erro foi ser honesta demais. Se honestidade é crime, podem me prender. Ô, Bia, não esperava essa história desse jeito. Vamos lá. Eu apontei que ela apenas perguntou. E que eu tenho essa tendência de ser muito honesta e nem perceber a gravidade da hora. Foi tudo muito espontâneo e rápido. Ele tem estado bem chateado nos últimos dias e diz que não consegue mais conversar com os amigos, porque agora todos têm uma imagem ruim dele. Olha, eu acho que esse cara preferia que a comida dele tivesse sido criticada no PowerPoint, hein? Porra, com certeza. Eu fui a babaca por ter sido honesta nessa situação? PS. Então, observação. Eu já trouxe essa questão pra ele inúmeras vezes no passado. Ele sempre dizia que não era importante, que não era grande coisa o fato dele não conseguir me fazer gozar. Então, se pra ele isso não é importante, eu não entendo por que deveria esconder isso, como se fosse algum tipo de segredo sujo. Ué, eu acho que se ele não acha essa matemática importante a ponto de, mesmo com ela falando, pontuando e pedindo pra melhorar, ele não acha que tem necessidade? Por que agora ele tá tão constrangido? Mano, é exatamente o que eu falei. Gente, eu não li exatamente o que a gente puxou na outra. Mas é o que a Paula falou, pegou na masculinidade dele, aí Foi. a casa caiu. Eu tenho certeza que ele preferia qualquer outra coisa. E Na outra! frente dos amigos. Aham, porque tem isso também, a imagem dele. A imagem que ele tem na frente dos amigos que foi destruída, mesmo que seja por algo que ele mesmo não acha importante. Então, se ele mesmo não vê função nessa parte do sexo, se ele não tá interessado em fazer ela, por que ele ficou tão constrangido? Ué, se ele tá tão preocupado assim com essa questão, será que não era pra ele ter resolvido isso dentro de casa, resolvido isso na cama, resolvido isso com a mulher dele? Assim, eu entendo que não é porque o casal tem um problema que você vai explanar pra todo Pra mundo. todo mundo, exato. Concordo. Então, assim, eu acho Exato. que, independente de qualquer coisa, foi um erro ali, talvez, explanar essa questão pra todo mundo. Uhum. Acho. Questões assim se resolvem em casa e também, se ela não tá satisfeita, ela poderia ter separado o relacionamento sem Uhum. expô-lo. Mas parece que não foi nenhuma coisa que ela. Não foi que ela planejou. Nossa, eu vou expor Perceberam, ele aqui, exato. tá? Eu consigo entender. Eu sou uma pessoa muito espontânea. Né? Você consegue. Sim. E às vezes a gente fala coisa e nem percebe, quando vê já aconteceu e é tarde demais. Então acho que foi uma situação dessas que o assunto veio, uma fez uma piada, ela falou, ela fez uma cara, perceberam quando viu, era tarde demais. Então, assim, acho que tem que expor? Não. Mas saiu. Saiu. E E assim, assim, queridão, se tivesse tão preocupado, né? isso aqui é que nem. Eu achei assim que veio de uma coisa tipo, alguém falou. Primeiro que já estavam ali, elas já estavam falando o que irrita no marido, né? A outra. Então elas estavam em um ambiente também, eu tô achando, que era tipo assim. Tava todo mundo ali reclamando do marido, tava as amigas assim. Bebendo um negocinho, Exato, né? tipo, ai, homem, sabe? Se eles não fizessem a gente chegar lá, por que a gente continuaria com eles? Mano, e ela que nunca teve um orgasmo, ela já deve ter ficado. Na hora ela já fez uma careta. Pensou, por que eu tô com ele Por que mesmo? eu tô com ele mesmo? Eu devo ter algum outro motivo, né? E aí, a outra pontua. Que cara é essa que você fez? Gente, acabou, você se fudeu. Aí, você não tem mais pra onde fugir. Ela acho que ela não soube como ser essa situação. Eu tô achando que é isso. E assim, ainda não justifica. Ela não deveria ter falado. Assim, como uma pessoa madura, não deveria ter falado. Não. Mas ela chegou e fez tipo assim: nunca tive orgasmo antes. Então eu não consegui me identificar com a piada. Mano, puxado, tá? Até a frase dela é puxada. E o que me deixou um pouco também meio assim foi que a menina, a outra mulher, chegou pra ela e perguntou se tinha alguma coisa errado com ela. Ela fala: tá tudo bem aí embaixo? Você entendeu? Mas será que. Eu entendi diferente.
Eu entendi que ela tá querendo dizer assim, tipo, nossa, mas tá tudo bem, porque se você não chegou lá e ninguém tá fazendo isso, você deve estar, tipo, carente. Eu Ah, entendi assim, nossa, mas tá tudo bem, você não tá precisando de nada, não, sabe? entendi. Eu entendi, tipo assim, será que você não tem nada? Será que não aconteceu Entendi nada? como se o problema fosse dela. Como se fosse um problema assim, tá tudo bem aí embaixo? Tem certeza que tá, tipo, tudo saudável? E ela fala, tá sim, só nunca tive alguém que tentasse, eu acho. É a resposta dela. Nossa. Então, eu entendi dessa forma, talvez pode ser a sua também. Então fica aberta Fica aberta à interpretação. interpretação. Mas assim, eu entendi, tipo assim, nossa amiga, será que não tem nada de errado com você? E ela falou, não, só ninguém Não. tentou. Porque agora que, se você for pensar nisso e pensar no que ela falou e tal, me parece que ele não tenta fazer ela gozar. O que eu fico Entendeu? pensando, talvez pode ter acontecido com ela, vamos supor, sei lá, talvez, não sei o quanto essa questão pega no relacionamento, mas vamos supor que é uma questão. Ela já falou com ele várias vezes, ela sente Uhum. mal, e aí vê as meninas falando de orgasmo, isso na relação. Ela já tinha bebido algumas coisinhas. Eu acho que ela não planejava falar, mas o quanto também esse jeito de falar não é quase um tipo, ele não fez nada, pra ver também se a pessoa se movimenta. E faz Óbvio alguma que é um tiro coisa. no pé, óbvio. Mas sabe quando você vai tentar dar uma patadinha na pessoa pra ver se, eu vou jogar uma aqui. Não acho que foi intencional, eu acho que Uhum. só caiu o momento. Ela falou assim, ninguém Foda-se. tentou. Tipo, Exato. sabe? Eu tô aqui disponível. Ele que não quer. E rola um negócio também de tipo, às vezes o homem, ele faz as coisas com pressão dos outros homens. Eu não digo só pressão boas como ruins, tá? Mas eu digo, e não justifica, novamente, não Novamente, justifica. não. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, ela deve ter pensado, pô, vamos ver se na frente dos amigos dele, ele banca isso. Porque se todas as mulheres dessa mesa estão falando que estão tendo orgasmo com os caras, sou a única que não tá. Será que os amiguinhos dele não pode dar uma prensa nele? E aí, amigo, você não, tá você não sabe mais, você não sabe Sim, fazer ou essa. às vezes até algo que ela nem pensou tão consciente, até porque a situação foi tudo Exato! muito rápido. Mas talvez, Sim. sei lá, internamente, não, sabe, não tenha tido um pouco daquela, sabe, Exato, aquele, eu não assim. acho que veio de um lugar de maldade. Não, também acho que não, porque não deu nem tempo. Ela não se preparou pra Exato, isso. eu acho, me parece que foi assim, foi tipo assim, foi pega de surpresa. Uhum. Só que eu também não acho que ele é 100% inocente. Não. Eu falo isso assim, vocês viram como a gente tava lendo a história, a gente riu muito da história, porque chegou um momento e fala assim, mano, absurdo, tipo assim, coitada dessa mulher e que situação de merda. Não tem pra onde fugir. Não, eu acho que assim, a festa acabou depois disso, assim, né? Quer dizer, os amigos dele estavam rindo, se divertindo Estavam muito, né? rachando o Mas bico, enchendo o eu saco acho dele. que deve ter ficado um climão generalizado. Quando ele falou que ia embora mais cedo, eu consigo imaginar. E, novamente, não acho que justifica, porque acho que, assim, é uma questão que tem que ser resolvida a dois. Uhum. Não envergonhar isso por outra pessoa. Mas, novamente, eu não acho que foi uma escolha dela. As coisas só aconteceram num ponto que aconteceu. É. E assim, eu não surtaria, não entraria nesse âmbito, porque eu acho que, tipo, foi algo realmente. E assim, gente, eu acho que a gente também toma muito cuidado com essas coisas, tá? Eu não sei como que funciona na sua casa, mas às vezes meu pai, ele vai sair com os amigos dele, e aí minha mãe pede assim, ô Pedro, avisa quando você chegar lá, e avisa quando estiver saindo, porque eu quero saber quando você estiver indo pra casa. E meu pai, ele às vezes não liga, não fala, não avisou que chegou, ou não avisa que tá saindo e tal. E minha mãe não liga pra ele exatamente porque ela não quer que os amigos dele fiquem enchendo o saco dele. Então rola esse cuidado. Assim, tipo, se ligar pra ele, vão falar, Não a ficar falando, esposa sua, tá... sua esposa te controla. Exato. Aí o que eu faço, ligo eu, porque aí a filha é tipo controladora. Eu ligo e falo, responde! Então, mas aí o que eu quero dizer é, tipo, tem isso, sabe? Quando você tá num relacionamento, você tem esses cuidados. Não vejo aqui na história que ele tem esse cuidado com ela também. A gente não sabe se não é uma coisa dos dois, tipo assim, mano, o cara não faz nada, ela não se sente confortável, ele fala que não é importante, tá todo mundo falando que é importante, todo mundo reclamando do marido, e foi o momento dela reclamar do marido também. Porque às vezes ela é uma roda de mulheres, e, gente, a gente fala, tá? A gente comenta tudo que a gente sente, como a gente tá se sentindo, e as mulheres trocam experiências. Não tô passando pano pra ela. Falei que sim, não deveria ter falado na frente de todo mundo, mas num ambiente seguro entre outras mulheres, todo mundo reclamando do marido, Mas é questão tá as outras mulheres também. Tava tinha os os homens caras, estavam também. os homens junto. E outra, Tava todo mundo. e outra. Você vai contar pra mulher, dependendo do que for, ela Óbvio, vai claro que contar vai pro contar marido pro dela. marido. Não, vai Exato. contar mesmo. Gente, mas uma pobre coitada, né? Minha filha, separa. Mas assim, eu acho que esse relacionamento, assim, talvez já não estivesse tão bom. E essa foi uma situação que só também Sim. pôs o pé na porta e falou assim, gente, eu acho que esse relacionamento tem que ser pensado, porque Exato, exato.
Porque se ela tá querendo uma coisa e não tá recebendo, ou se até se ele tivesse querendo uma coisa e não tá recebendo, e assim, tudo bem, às vezes você não recebe tudo que você quer. Exato, tá Mas o que eu tudo quero bem. dizer é, tipo, se tá uma coisa que tá tendo um atrito a ponto de você contar na frente de todo mundo, de ser uma reclamação grande, e você perceber que você é uma estranha no ninho, porque está todo mundo ali. Mas uma coisa que eu pensei também, né? Porque ela fala assim, eu nunca tive um orgasmo. Então, tudo bem, ele não tá fazendo isso, mas significa então que ela não teve muitos outros grandes Antes. relacionamentos ou experiências sexuais antes dele. Eu tô achando Talvez ele isso. seja a primeira experiência sexual ou uma das primeiras. Só que é Então, marido dela, né? Casaram já. só que parece então também que ela é uma pessoa que não tem uma grande experiência sexual e talvez, não sei qual era a visão dela de sexo. E talvez pra ela achava que era importante, aí ele fala que não é. E ela que tava acreditando que era. Então, será Era que isso. talvez ela também não tava ficando numa experiência sexual muito reduzida? Porque é o que ela conhecia, então, acho que é isso. E aí ela foi percebendo que, calma, não é bem assim. Porque as outras mulheres estavam falando. Então, há quanto tempo será que ela não tá percebendo? Pera, comparando a vida sexual das amigas e vendo aqui e ali e falando, mas eu não tenho essas experiências. Eu não cheguei ali, então o que é que não tá acontecendo? Não sei, e o quanto talvez também ele ficou muito confortável nesse lugar de não fazer nada. Não sei, por que pra ele, não importa? Claro que importa, pra ele importa, aposto. Sim. Por que pra ela não importaria? E aqui as meninas, as mulheres falam pra ela que elas nunca se casariam com alguém que não fizesse o serviço direito. Então, tipo, as meninas deram um toque nela, eu acho. Deram? Deram um toque nela. Tem alguns fatores, assim, culturais que a gente não sabe. Exato. Que podem estar interferindo nessa religião. Às vezes a criação dela ou dele, não sei. Mas tem alguma coisa aí, a sensação que me dá desse casal é que eles não estão conectados. Óbvio, a gente não pode analisar por essa Exato, história. gente. Mas parece que não tem um vínculo ali. Alguma coisa ali tá faltando. Não só o sexual, mas Sim. até o fato dela expor, dela não entender. Será que isso aqui foi cuzona mesmo? Enfim. Ele não entender que era importante pra ela. Gente, o que tá acontecendo aqui? Esse casal tá muito separado, tá desvinculado. Exato. Me parece, não sei. Me parece. Vi E ela 5 fala minutos que de foi de história. forma tão espontânea e foi rápida de falar que eu acho que ela não racionalizou. Não, ela só falou. Ela falou que ela tem a mania de ser sincera, né? Então talvez ela seja uma É. pessoa que às vezes também não tem muitas habilidades sociais em algum sentido, sabe? De ser só às vezes muito sincera, quando tem situações que a gente não deveria ser tão sincero assim. Exato. Mas qual que é o feeling de saber aonde cabe a sinceridade, aonde não? Talvez ela só achou que, vou falar. Novamente, a gente não sabe o contexto, a cultura, nada dessas pessoas. Eu não posso dizer que você foi babaca por ter sido honesta na situação. Acho que você foi precipitada, sim. Exato, É que eu não sei de onde veio isso pra dizer que você foi exato. uma babaca, uma cuzona em relação a isso. Mas eu teria evitado. Embora não Tá? acho que vale expor. Embora, exato. Eu acho que vocês têm que fazer é conversar sobre os relacionamentos de vocês. O meu voto é pra você pular fora. Bem, eu acho que vocês têm que Divórcio. conversar sobre o relacionamento de vocês, entre vocês dois, sem ninguém. Não só sobre a vida sexual, mas sobre outras questões. E entender o que faz sentido aí pra vocês, né? Qualquer coisa, botão de divórcio tá sempre aí, tá, amor? Paola adora. Botão de divórcio. Botão de divórcio. Bom, gente, acredito que seja isso. Espero que vocês tenham gostado. E me contem vocês, o que vocês acharam da nossa história, o que vocês fariam se alguém fizesse um PowerPoint criticando a alimentação de vocês, o que vocês fariam se o parceiro ou parceira de vocês faz que nunca teve um orgasmo na frente de todo mundo. Mas você também não fez alguma coisa, porque senão seu parceiro não estaria falando isso, né? Exato. Mas, enfim, o que você acharia disso? E se você tivesse há 5 anos pedindo pra parar de fechar a tampa da porra da jarra tão forte, a ponto de você não conseguir abrir, o que você faria? Você acha que separar a ponta de uma jarra é muito. De uma tampa, na realidade, é muito absurdo? Pensando em todo o contexto que a gente trouxe. É verdade. Mas comentem. E aí, você separaria pela jarra, pela falta de orgasmo ou qualquer outra? PowerPoint. Nossa. Vamos lá, jarra, PowerPoint, orgasmo. Qual dos três pra você é um tópico mais sensível? Qual que é pior pra você? Qual que é? Qual pior? A gente quer saber e a gente vai responder vocês aqui, quem mandar mensagem pra gente. Então, se você tá assistindo no Spotify, escutando no Spotify, muito obrigada. Se puder avaliar a gente, vai se ajudar bastante no nosso Spotify. Se você está no YouTube, por favor, dê like, compartilha, se inscreve no nosso canal. E se você está vendo cortes, provavelmente você não está vendo essa parte, porque o corte não tem essa parte. Exato. E uma pessoa uma vez falou pra gente colocar um relógio, né, pra ver que horas que a gente tá gravando. A gente esqueceu disso, mas, gente, são 3 horas da manhã agora. Como que eu faço? Gente, eu sou ruim de tecnologia, eu sou velha. Ai, que mentirosa, é bem melhor que eu.
Então, imagina o quão velho Mas que você você tá. são 3 horas da manhã. Eu vou só mostrar se vai aparecer ali 3 horas da manhã. Aí, E ótimo, que estamos acabando. aparece aqui tudo minhas coisas de Stray Kids. Aqui, ó. Enfim. Ai, gente, 3 horas da manhã, acho que a gente já pode parar por hoje, né? Hoje a gente finalizou, gente. Até porque senão vai ficar É. nossos vizinhos. Mentira, essa vizinha aqui é de Mentira, não boa. é que a gente se cansa, senão. É mais eu, pelo menos. Eu É. canso mais que a Paola. E também já estamos a 1 hora de episódio. Galera, é isso. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!